Fala, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Influência com Sotaque e eu vou dizer uma coisa. O sotaque que tá aqui é o melhor sotaque do Brasil. É o sotaque mais charmoso, mais gostoso, mais maravilhoso, que é o sotaque cearense. Eu tô com uma amiga minha do meu coração, uma pessoa que me recebeu, uma das primeiras pessoas que me recebeu, e ela me recebeu com tanto acolhimento quando eu cheguei aqui em São Paulo. E eu nunca vou esquecer isso, nunca. A gente fez um cafezinho e ela falou assim, eu vou te ajudar. E me ajudou, e me passava telefone. Tô falando com Maiara, uma grande amiga, diretora de conteúdo da Artplan, cearense, que eu morro de orgulho. Obrigado por estar aqui comigo, minha amiga. Te amo muito, sério. Amigo, sério, pra mim, na verdade, é uma honra, tu sabe, né? Porque quando a gente se conectou e a gente compartilhou as histórias, eu pensei, poxa, por que não a gente fazer juntos, né? Nossa, eu fiquei assim, naquele dia. Foi um dia difícil pra mim, assim. Um dia antes eu tava assim, porque eu cheguei em São Paulo e eu fiz um caderninho, assim, sabe? Eu falei, eu tenho que me conectar conversar com essa, me conectar com aquela. E você tava lá. Porque eu lembro que meu pai loucura. falou assim, a diretora de conteúdo da Artplan é a Maiara Sauer. Aí eu falei, tá. Mandei no LinkedIn uma mensagem pra ti. Amigo, já amo teu pai. Eu juro de com Deus. cara. Mandei no LinkedIn uma mensagem pra ti. E o nome dele é Valfrido, né? Tu me respondeu, a gente marcou. E você me deu um abraço com o seu sorriso, assim. De verdade, naquele dia. Porque é muito difícil furar a bolha publicitária. É muito difícil entrar nesse mercado. Eu te entendo. É muito difícil sair do Ceará, chegar aqui em São Paulo e se conectar com as pessoas. É um ambiente muito fechado. Sim. E você foi muito importante pra mim. Eu queria deixar isso registrado. Poxa, Obrigado amigo, pelo seu carinho não precisa agradecer, comigo, de verdade. porque tudo foi uma troca. E do mesmo jeito que, se de alguma maneira eu abri esse espaço, foi porque tu também se mostrou uma pessoa mega aberta a mim. Porque, como eu te falei, tá aqui dentro dessa bolha e dessa realidade de loucura paulistana e cheio de gente que tá querendo fazer e acaba se atropelando, você encontrar alguém que tem ali, que fala a sua mesma língua, quase que uma língua, né? Verdade. O cearense. É verdade. E que sente as mesmas coisas que a gente no sentido de desafio profissional. Dores, tudo. Dores, de estar longe da família, os desafios profissionais de ter que se provar. Muito. Porque a gente que vem de lá tem que se provar mais do que quem tá aqui. Muito. Eu quero falar sobre isso. O preconceito que as pessoas têm velado. E que muitas vezes as pessoas perguntavam sobre isso e eu ficava muito assim... Cara, não é que eu sinto um preconceito, mas eu sinto a necessidade de que eu tenho que provar que eu sou bom 10 vezes mais, porque eu sou de lá. Tu sentiu isso em algum momento da tua carreira? Amigo, assim, quando eu cheguei aqui... Eu quero saber como foi que tu começou. Vamos começar do começo. Eu tinha uma agência digital lá em Fortaleza e eu tinha um sócio que era publicitário. E aí, por questões pessoais, eu falei, toma a agência pra ti que eu vou seguir carreira solo pro meu plano, que era conquistar e trabalhar num grande centro como São Paulo. Né? Eu tinha um sonho maior de voltar para Nova York, porque eu fiz cursos lá e tal, mas vamos para São Paulo, que eu acredito que aqui eu posso crescer profissionalmente. E, poxa, e de fato é onde as coisas acontecem aqui em termos de comunicação. Chega primeiro aqui, né? Sim, tendência. Com certeza. Então, amigo, o que eu fiz foi vender meu carro. Eu tinha um ponto, eu vendi meu carro por R$10 mil. Peguei esses R$10 mil e vim pra cá. Foi isso. Sem eira nem beira. Eu tinha amigas de Fortaleza que já moravam aqui. Dividi o quarto com uma delas durante um mês. Só que pediram um apartamento pra alugar e ela falou assim, vou morar com meu namorado. E aí eu falei, não, beleza, eu vou atrás de um apartamento. Só que assim, beleza, amigo, assim, ó. Eu sei como é que é demais. E aí eu falei, cara... eu vou ter que dar certo. Uma vez a minha irmã me ligou e eu falei, e aí, como é que tá de trabalho? Eu, não, tô procurando e tal. E enquanto eu estava procurando, eu saí da agência, mas alguns clientes pediram pra eu manter uma certa consultoria. Então eu mantive ali clientes que eu não operacionalizava os serviços, mas eu prestava um serviço de consultoria. E amigo, aquilo ali eu não sabia até onde ia durar, né? Era o que tava ainda fora os R$10 mil, era o que eu tinha ainda de uma certa renda recorrente. Sim. E aí, quando eu vim pra cá, eu vim armada. Eu me inscrevi em uns 4 eventos. E nesses eventos eu falei, é onde eu vou fazer meu network. Aí tu fala do sotaque, do preconceito, eu falei, eu vou usar isso ao meu favor, porque eu sou diferente. Eu sou diferente de todo mundo. Então eu chegava, eu vi um grupo, já via mais gente, já chegava, amigo, cara de pau. Porque eu pensava... comunicativa como tu é. Isso pois também é um ponto amigo, bem positivo. Acho que é comunicativa, isso mas cara de pau, amigo. Porque você tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Entendeu? Você olha ali um grupo, eu via falar, não, ali tem o Fernando Seabra, que é filho do não sei quem Seabra, que trabalha na Fiesp.
Amigo, ouvindo assim, eu falei, eu vou entrar ali, eu vou fazer contato com esse cara. Aí eu, Oi, tudo bem, tudo querido? bem? Fernando Seabra, que legal. Ele, ai, tudo bem, quem é você? Amigo, meu pitch. Oi, eu sou Maiara Sal, eu sou cearense, eu sou jornalista, trabalhei na afiliada da Globo, eu empreendi. Amigo, já tinha um pitch pronto na minha cabeça. Eu sei como é que é isso demais. Aí, mas, poxa, que sotaque legal. Aí, amigo, eu fazia questão, às vezes, de deixar... Mais até forte. Mais forte. Eu faço isso também. Mais Eu forte. faço isso também. Então, menino, deixa eu te contar aqui, senta aqui. Aí eu fazia, porque assim, eu era diferente. Então eu quis, na verdade, me destacar com o meu sotaque. Amigo, e nesses eventos eu fui conhecendo pessoas. Entre essas pessoas que eu fui conhecendo, eu conheci a Cristiana Arcangeli, Sim. que é ex-Shark Tank, Sim. e eu comecei a trabalhar com ela. Então ela me chamou pra eu trabalhar, pra eu ser a pessoa gestora estratégica de conteúdo dela, pessoa física. O branding dela pessoal. Então eu trabalhava em todas as frentes dela de atuação, desde workshops até rede social, a palestras que ela dava fora do estado, fora de São Paulo. Eu acompanhando ela nessas andanças também ia conhecendo muita gente. Amigo, eu aprendi muito porque ela é uma empreendedora nata, Super. né? Uma negociadora. E eu tava ali do lado daquela mulher, uma mulher forte, imponente, que sabia se comunicar, que sabia se colocar. Se posicionar. Se posicionar, que enxergava o valor dela. Eu falava, cara, que massa, Deus só pode... Cara, é super poderoso, porque eu tava do lado de uma mulher dessa, pra mim é um espelho. Então eu tava ali me inspirando o tempo inteiro. Então, assim, num desses eventos conheci Cristiana Arcangeli. Amigo, a partir daí, foi ladeira abaixo, ladeira que eu não posso dizer ladeira acima, entendeu? Porque as coisas só fluíam. E aí o que eu falo, ai, fluiu como? Na sorte, né? Porque eu tenho uma amiga que fala assim pra mim, ai, Mayara, mulher, mas tu teve tanta sorte, porque logo que eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com a Cris Arcangeli, ela tinha um evento na Europa, amigo, meu passaporte vencido, e ela falou, então, a gente vai pra Portugal. Aí eu, ai, sério? Você vai me acompanhar, eu vou julgar uns empreendedores que têm umas startups. Aí eu, ai, que legal. Aí ela, tá tudo certo com o teu passaporte? Eu, tá, claro. E eu, meu Deus do céu, tá vencido. E eu vou pra esse negócio. Menino, cheguei na Polícia Federal. Pelo amor de Deus, me ajuda. Amigo, ficou a minha melhor maquiagem. Cheguei lá pro policial. É o seguinte, eu preciso desse passaporte amanhã. Aí ele, como assim? Eu falei, você não vai me prender, você só vai me deixar naquela fila ali de prioridade. Mas você tá com problema de saúde? Aí eu, não, mas eu posso ficar. Não, para. Eu tô te dizendo, ao policial, como assim? Eu falei, olha, porque se eu não for pra essa viagem, eu vou perder meu emprego e eu não tenho pra onde ir. Porque eu vim pra cá pra dar certo. Ele, rapaz... Vou te ajudar. Vou te ajudar. Aí eu... Meu Deus do céu, muito obrigada, você não sabe o que você tá fazendo por mim. Pois ele deixou, eu recebi o passaporte no mesmo dia. Amigo, é isso, é nessa... E assim, sem mentira, um jogo de cintura, na real, entendeu? Na real. Mas a gente na malemolência, no nosso sotaque, é isso. Entendeu? E cara, Mai, eu acho, tipo assim, tu tá falando, eu falo assim, meu Deus do céu, me vejo tanto em ti, cara. Porque eu também potencializava muito meu sotaque, potencializo cada vez mais, porque sou eu. É como se eu trouxesse a minha essência. E, cara, é muito louco. Quando você consegue dar esses passos e vai ganhando esses gols, assim, essas coisas na vida, isso vai dando uma força em você. E uma vontade de fazer mais. E você vê que você tem um poder imenso na sua mão. E que você tem um potencial de dar certo. Porque quando... parece bobagem, né? Poxa, eu consegui um passaporte na Polícia Federal. Não é sobre isso. É a pequena vitória. É sobre isso. Não é sobre o passaporte. É sobre não desistir. É sobre falar, mesmo que seja uma missão impossível, eu vou fazer de tudo pra conseguir. Mesmo. Enquanto todo mundo tá dizendo, não, você não vai conseguir. Ah, é impossível conseguir o passaporte de outro, mas você vai. E da sua família, a minha irmã, olha, e minha irmã, se não der certo, tu volta. Eu na minha cabeça, minha querida, mas não tem como eu não dar certo. Eu vou dar certo, nem que eu não queira. É isso. Eu vou dar certo. E não tem jeito de dar errado. Quando a gente quer mesmo, a gente consegue fazer dar certo. E como foi que chegou na Artplan? Então, na Artplan foi o seguinte, pandemia, eu tava como head de marketing e comunicação de uma gestora, que é outra história, virar head de marketing. Então, eu estruturei toda a área de comunicação de uma gestora de fundos de investimentos. Então, eu acabei entrando no mercado financeiro, que é um mundo completamente também diferente, que foi um outro desafio. O fato de eu ter ali os meus fornecedores e ter... de ter uma rede de relacionamentos muito grande, né? Na verdade, é o seguinte, amigo, tinha uma flexibilidade de gestão muito grande durante a pandemia. Sim.
E dentro do mercado financeiro, nessa gestora, o trabalho, ele não tinha muito o apelo criativo. Era mais realmente sobre gestão de entregas, né? Logística, planilha de investimento, budget de marketing. Eu falava, cara, eu tô sentindo falta da criatividade porque é o meu DNA. Sobre criar, ter ideias mirabolantes e que dão errado, mas que podem dar certo. Super. E eu tava De naquela inovar ansiedade mesmo. de inovar. Então chegou numa hora dentro dessa empresa que eu me senti no 12 por 8, me senti na inércia, tava ganhando bem, tinha um reconhecimento interno, mas eu falei, cara, isso Não tô aqui feliz. tá faltando um pouco mais do meu entusiasmo, Do calor brilho, né? humano, brilho Maiara. E aí, dentro dessa realidade de pandemia, trabalhando muito de casa e eu fazendo todo o trabalho que precisava ser feito, surgiu um freela para eu trabalhar para Artplan, dentro do Lab, que é uma agência do grupo Dreamers. Sim. E aí, esse freela o nome da vaga era jornalista publicitária. Gente, essa vaga foi feita pra mim. Aí eu falei, vou lá me candidatar. Só que, amiga, eu não me candidato mandando currículo. Eu vou lá, quem tá selecionando, que no caso era o Luiz Teles, Sim. que é o Head Nacional de Storytelling da falei com o Artplan. Luiz. Pessoa, assim, Maravilhoso, genial. um gênio E eu mesmo. falei, cara, Luiz, quero trabalhar. Ele me mostra os seus cases, mas eu mostrei agora. Eu mostrei tudo. Tive um papo com ele. E, amiga, eu acho que essa coisa da gente, o querer tanto, parece que ele exala, né? Na nossa energia, e na eu nossa acho que fala. do outro lado, um profissional que quer contratar outro, ele quer isso. Ele quer isso. Ele quer isso. Tem muita gente que fala, eu já fiz várias entrevistas de emprego, né? Mas, cara, será que tu passou a vontade, o tesão de trabalhar? Porque do outro lado, quem tá entrevistando quer isso. Porque precisa de gente boa. Total. E assim, o aspecto técnico, é lógico que é importante. Claro. Mas o entusiasmo, essa vontade, ela traz, às vezes, o aspecto técnico, entendeu? Ela vai fazer com que você vá lá e aprenda. Óbvio que sim. Né? Óbvio que sim. Amigo, e nessa... de lá... freela, aí eu continuei na Diamond lá, trabalhando nessa gestora de investimentos e tal, e fazendo esse freela, e o trabalho desse freela eu fazia em 30 minutos. Eu sei como é que é. Era tão fácil pra mim, eu fazia, a tua demanda é essa, eu fazia, mas eu me mantive presente, conversando com as pessoas. A Artplan, ela tem uma cultura muito legal em relação a pessoas, né? Tem um cuidado, a gente tem um comitê de diversidade. Então, tudo isso eu fui acompanhando ali como freelancer e vendo, poxa, que empresa legal de se trabalhar. E não via como uma agência publicitária, eu via, poxa, que empresa um lugar massa. Mesmo, uma empresa mesmo. Exatamente, pra aprender, pra criar junto. Poxa, estão fazendo trabalhos criativos impressionantes pra Localiza, pra Estácio. E eu fazia aqueles conteúdos porque eu fazia as redes sociais da Artplan, tipo, conteúdo da Artplan pra Instagram, pra LinkedIn, e-mail marketing. Poxa, olha que legal que eles estão fazendo. Enfim, aí passou... O freela acabou, me mantive lá na gestora. Quando eu vi, surgiu a vaga diretora de conteúdo no LinkedIn. Mais uma vez, falei, Teles, essa vaga é pra mim. Aí ele, poxa, que legal, você tá interessado? Ele, você vai falar com essa pessoa aqui, com o Éder, que é o diretor nacional de conteúdo, né? Eu falei, pronto. Aí cheguei pro Éder, ele, qual a sua experiência em agência? Aí só a que eu tive em Fortaleza, desse tamanho. Mas eu já passei por outros mercados, já passei no mercado de startup, já trabalhei no mercado financeiro, já trabalhei no mercado automotivo. O que é que você quer mais, entendeu? Porque qualquer cliente que surgir... Eu sei falar. Eu sei fazer. Então, manda carro, sei fazer. O que faz um diretor de conteúdo, na prática? Amigo, na prática, eu sempre falo que é sobre pessoas, né? Porque, assim, a gente tem um papel criativo sobre ideias, né? E lá tem um diretor de criação, que é essa coisa que isso eu aprendi na vivência, né? É o que eu quero aprender. Que é essa pessoa da publicidade, da propaganda mesmo. E aí surgiu essa vaga do diretor de conteúdo, que é essa disciplina que tem a conexão com a verdade, com o fato, com o cotidiano e com a cultura. Então, se a gente for colocar em dois lugares diferentes, é sobre isso. Porém, quando a gente fala hoje de campanhas publicitárias, não tem como mais a gente separar essas duas coisas. Não dá. Ou você tem um olhar holístico, 360, ou você vai se manter no passado. Mas na prática, o diretor de conteúdo tem a equipe dele. Tem a equipe dele. E aí ele recebe as demandas voltadas para tudo que envolve social, campanhas, tudo que envolve... Vou te explicar. Amigo, eu trabalho hoje em duas frentes. Então, tenho duas frentes de atuação. A gente tem clientes que trabalham com conteúdo always on, que é esse conteúdo recorrente, né, das redes sociais. Então, a gente trabalha... Quando tem esses clientes always on,
a gente não só trabalha os conteúdos focado num mês, né? Vamos pensar numa grade de conteúdo, como a gente também trabalha junto com o time de Creative Data, insights pra gente entrar em conversas do dia, que a gente chama isso lá dentro de News Jumping. Então a gente tem uma equipe lá que fica monitorando esses dados e a gente, poxa, tem uma conversa aqui, Luísa Sonza se separou lá de Chico. Sim. Poxa, dor de cabeça, vamos entrar aqui no papo com o Neus e a gente entra aqui nessa conversa. Entendi. Então, Mas isso é dentro do conteúdo. dentro do conteúdo. Incrível. Isso é uma frente de atuação que eu tenho meu time lá de Always On. E existe outra frente de atuação que já é para projetos, que são as campanhas. Então tem uma campanha, por exemplo, de BTG, que a gente precisa ter um olhar para conteúdo. Não dá só para pensar o Out of Home, o filme que vai pra TV. Óbvio. Não dá. Óbvio. Então a gente precisa pensar isso além. Como é que a gente estende e a gente torna essa campanha de forma que a gente atinja todos os clusters dentro de uma jornada única. Bacana. E aí entra o conteúdo da gente pensar, poxa, mas não é só pensar em conteúdo como uma peça de social. Não é sobre isso. É uma coisa que eu tenho horror, que eu falo dentro da agência. É quando você coloca em caixas. Amigo, é quando falam assim, ai, vai ter uma campanha, aí a Maiara desdobra. Aí eu já falo logo, eu não desdobro nada em coisa alguma. É Eu isso aí. crio. Então, conteúdo tem que se posicionar como um criativo, que tá ali para pensar ideias junto com esses diretores de criação que tem mais um olhar para a propaganda, né? Perfeito. Então, assim, quando eu me coloco nesse lugar, junto com outros criativos, a gente tá pensando, então, em frentes 360. Como é que eu vou realmente, de fato, engajar o meu público, a minha audiência, a partir de conteúdos que vêm da realidade, que vêm do cotidiano, que podem virar conversas, que estão ali dentro, né, de um fato, de algo factível. Muito legal. Então, esse é o exercício do diretor de conteúdo. E para isso a gente tem um time de criativos maravilhosos, porque sem eles eu não sou nada. A gente não é nada sozinho. Nada. Eu falo, cara, e quanto mais eu tento construir uma liderança humana, amigo. Eu acho que o pessoal fala, né, muito hoje, coletiva, diversidade, plural, né, multidisciplinar. Amigo, é sobre ser humano. É sobre gente. É sobre gente. Eu fui pro Vale do Silício 2 vezes. As 2 vezes que eu fui pra lá, eu fui buscar tecnologia. Robôs, tecnologia, plataformas, softwares. É gente. É sempre sobre gente. Porque a gente precisa entender que somos nós, somos as pessoas que conseguem fazer as coisas acontecerem Sim. e girarem. Total. Né? Me diz uma coisa, tem algumas agências que o núcleo de conteúdo, a turma do marketing de influência tá dentro do conteúdo. Isso. Que isso é uma coisa que já veio antigo, que como a influência cresceu e ficou lá embaixo do conteúdo. Mas muitas outras têm o núcleo de influência e o núcleo de conteúdo. Como que funciona para vocês e qual é a tua visão sobre isso? Amigo, hoje na Artplan tem um braço que é a Arte Influ, Arte Influ. né, que trabalha com toda essa parte de influenciadores. Sim. Então, assim, é como se realmente fosse uma outra empresa em que a gente trabalha muito concatenado, né? Então, por exemplo, surgiu uma demanda para Pernambucanas, que a gente precisa pensar numa estratégia com influenciadores para uma campanha de Dia dos Pais. Perfeito. A gente pluga a Influ e a gente passa o briefing para a Influ E a eles Influ trazem para vocês. Então traz. é como se vocês andassem na colaboração com a Arte Influ. Sim, né? o Que tempo já é uma inteiro. inovação da Artplan, que tem um DNA de inovação o tempo todo. Total. Estão sempre criando e abrindo novas frentes e outras coisas. Já tem outras agências que o núcleo de influência está dentro do núcleo de conteúdo. É. E que isso está sendo muito criticado. Porque muita gente fala, cara, esse núcleo precisa ter um núcleo de vida própria. Eu não tenho condições de ter um núcleo de influência embaixo de conteúdo, porque são outras coisas que acontecem dentro desse universo todo. Vini, eu entendo que não dá pra separar. Quanto mais se separa, mais a gente se perde. A estratégia, ela tem que ser única pra ser forte. E pra isso a gente tem que trocar. Sim. Não adianta eu estar pensando a estratégia e na hora de eu passar o briefing, eu só jogar pra Influ. A Influ que tá ali com o pulso dos influenciadores e entendendo essa realidade que muda a toda hora, todo instante. Toda hora, todo Então, dia. quando eu penso em estratégia, eu não penso assim, cara, eu vou jogar pra Influ e eles que se virem. É tipo, Influ, vem cá. Deixa eu te explicar o briefing. O que é que vocês acham da gente ir por esse caminho? Uhum. Vocês acham que é por aqui? Não, a gente acha que de repente a gente pode usar ao invés de meso ou micro para esses momentos, porque depois... Então, não dá pra gente pensar de maneira unilateral. E como que vocês lidam com a cocriação? Por exemplo, cara, eu tô com uma campanha aqui de Neuza, tal, mas assim, eu quero trabalhar com influenciadores. Existe esse momento de plugar os influenciadores dentro de um call com vocês e vocês co-criarem juntos? Faz parte desse momento de vocês? Como é que tu vê isso? Então, especificamente, né, a gente teve um trabalho agora pra Buscofem, que a gente trabalhou com a Lela Brandão. Tá. A gente não teve
um contato com ela antes da gravação do filme que a gente levou pra Buscofem, na Ação de Setembro Amarelo. Mas a gente teve a liberdade de propor um roteiro baseado em toda a comunicação que a gente vem construindo dentro das redes sociais de Buscofem. Então, a gente propôs um roteiro, a agência lá da Ipera, que é a Cafeína, olhou para aquele roteiro e falou, poxa, massa, vou passar para a Lela. A Lela, super gente boa e super aberta, falou, poxa, isso aqui cabe para mim, cabe para minha verdade, para o meu discurso e para o meu lifestyle e para os valores que eu acredito. Então, foi muito legal porque casou. Às vezes, não casa. Né? A gente não pode negar que às vezes, tipo, você sugere algo, aí a marca fala, poxa, aqui não dá pra gente ter tanta liberdade, a gente vai ter que mexer aqui, mexer acolá. Então, vai muito de marca pra marca, né? Vai muito de marca pra marca. Vai muito do que a marca quer também. Porque... E assim, no caso de Buscofem é muito legal, é muito interessante quando a gente trabalhou com influenciador, porque a gente tinha um pulso de social. Então, quando a gente propõe ali o roteiro, a gente tá no dia a dia da conta. Então, a gente não vai colocar nada fora daquilo que óbvio, não tá na nossa realidade. Vocês bebem do DNA da marca. Exato. E quando a gente também escolhe a Lela, é porque a gente enxerga na Lela alguém que tem para aquele momento o match com a marca. Então, quando a gente consegue, né, identificar a potência do influenciador junto com a potência da marca, o casamento sai perfeito. Tu sabe disso, sim, que quando tem ali total, tem que ter afinidades, a coisa flui. É tanto que o roteiro chega na mão dela e ela vai gravar. Já é natural. O texto sai, não fica forçado, o olhar dela é leve, né? A coisa fica orgânica. Agora, se você escolhe e pode acontecer, tá? Porque a gente erra no processo. Não, isso somos acontece humanos, todos os dias. E né? acho que a gente também tem muito que desplugar essa cultura do erro. Eu acho que assim, eu tava até com a Mica Rocha esses dias, a gente tava fazendo uma palestra, ela falando assim, cara, o que eu mais gosto de falar do meu sucesso são dos meus fracassos. Porque eles me falam muito mais sobre mim do que o sucesso que eu tenho. Porque a nossa vida é sobre isso. E é muito gostoso a gente trazer o erro ou o fracasso, as coisas que acontecem na nossa vida, que nem sempre a gente acerta em tudo, porque isso faz com que a gente fique cada vez melhor. E essa cultura, a gente tem que desmistificar e falar mais sobre ela. Total. E é por isso que eu tô te falando sobre a liderança humana, né? E aqui, só fugindo um pouco do assunto, mas no mesmo assunto, eu fui agora, final de semana, retrasado pro Clube de Criação, né? Sim, pro festival. Que foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Mas o que é que eu percebo no discurso das lideranças publicitárias, sem generalizar, mas o que eu escutei, e aí eu vivo numa discussão, que, cara, é todo mundo querendo passar que tá bombando. Cara, ninguém tem dificuldade, entendeu? É sempre todo mundo bem. Não, na minha agência, a gente atende clientes. E assim, cara, a receita tá mega positiva. A nossa cultura tá super lá, é super consistente, tá todo mundo integrado. Não dá. Cara, as coisas evoluem, mas é cheio de tropeço. E isso me incomoda, às vezes, no mercado publicitário. Essa coisa de tá todo mundo bem, tá todo mundo bombando. É uma espécie de uma cultura do blasé. De estar sempre bem, de estar sempre... É como se, tipo, esse discurso me vende. Mas o discurso do fracasso, do erro, da tentativa, de mudar a rota, isso é muito mais real. E hoje em dia os influenciadores estão entendendo isso. Porque o que engaja hoje e constrói uma comunidade são as vulnerabilidades. Exato. É você falar o que você sente, é falar uma dor que você sente, é falar aquilo que você realmente quer colocar, ou algum processo que você passou. Quando tu vai estudar um influenciador para uma campanha, o que é que tu mais olha nesse influenciador? O que é que tu fala, cara, isso me toca? Amigo, hoje é tanto que até a palavra influenciador me incomoda. É verdade. É uma palavra que já está ultrapassada, né? O creator, ele traz muito mais a sensação de um criador de conteúdo, de autenticidade. De verdade, da verdade dele, né? Legal então, isso. Eu não... Até influenciador, eu falo, me incomoda porque, cara, influencia como e o quê, de que forma, né? Porque as celebridades, artistas, cantores, que eles têm ali milhões de seguidores, né? Mas são... conteúdos, pra mim, rasteiros a nível de criador de conteúdo. A marca te manda um briefing. Eles têm muitos seguidores, porque não porque eles criaram conteúdo, pela visibilidade. Né? Que eles construíram por conta de TV, que alcança em massa, etc. Exatamente. Mas toda vida, e eu tava discutindo isso hoje com a Camis, né? Poxa, a gente tá olhando pra um cliente específico que vai ser uma marca que vai ser relançada em Minas Gerais, e a gente tava olhando pros macro-influenciadores, né? E olhando também pra celebridades. Aí surgiram alguns nomes, eu falei assim, cara, nenhum desses nomes eu queria pra essa campanha. Aí por quê, Mai?
Porque o nenhum tem perfil de creator. Uhum. Eles podem ter ali as suas audiências e os seus engajamentos, mas para essa marca, ele não tem um perfil de creator. E eu falo para essa, mas assim, na real, para toda marca. Porque o que na verdade a marca tá buscando é um discurso autêntico. E só quem faz isso é quem cria de maneira autêntica. É porque a pessoa que cria, um creator, ele nasceu como um nativo digital, que cresceu criando conteúdo e engajando aquela comunidade. Mas olha, por exemplo, tem celebridades que têm feito isso super bem. Tem. É isso que eu ia falar. Mas também tem o outro lado. Tem. As celebridades que entenderam como algumas celebridades que entenderam como essa criação de conteúdo e vai pra esse lugar. Você Sabe vê... quem faz isso bem? A Giovanna Antonelli, que eu tava pensando esses dias. Giovanna Antonelli, Ivete Sangalo. Pode Sangalo. reparar, Ivete Sangalo, parece que ela tem uma assessoria que tá assim, cara, e ela tem essa coisa da autenticidade, personalidade forte, super carismática. E ela poderia, se ela fosse só a Ivete, já estaria massa. Porque ela tem essa coisa de atração mesmo das pessoas, ela tem essa energia. Mas o que ela tá fazendo, você pode reparar, ela tá se ligando nas trends, ela tá se ligando nas dancinhas. Que ela virou um rosto do TikTok. Então... A Ivete Sangalo. Nos muito eventos se do TikTok, né? Então, é sobre isso. Quando eu vou olhar, então, na hora de escolher, é quem tem perfil de criador. Sabe por quê? Porque são pessoas até que o briefing pra ela é muito mais sobre um guia... um guide do que onde ela quer chegar, mas ela que cria o roteiro. Um guide de posicionamento da marca pra ela entender o posicionamento e o que é que a marca quer com aquela campanha, do que de fato o guia pra ela, o que ela vai fazer, o que ela vai falar. Porque ela que vai falar do jeito dela, da forma dela e como ela acha que ela vai de fato se conectar com a audiência dela. Então eu olho pra criadores de conteúdo muito mais do que... Já me dá agonia. E aí eu vou dar até um recado. Você que se diz lá influencer, tira esse negócio. É verdade. É verdade. Quem é influenciador não fica dizendo que é influenciador, não. Ele só influencia. Mas é porque, na verdade, o nome mudou. Virou uma profissão, e virou uma profissão, ele virou um nome de categoria. Então, eu acho que, na verdade, o que as pessoas precisam ficar mais ligadas não é nem o nome, mas é o que elas fazem. Não é só sobre eu sou influencer, vou gravar um vídeo, etc e tal, mas é o que elas entregam. As marcas são muito ligadas num conteúdo de qualidade. Tipo, cara, não é influenciador, você é uma pessoa que fala sobre moda, você é uma pessoa que fala sobre gastronomia. Mas sabe que nem todo influenciador é creator e nem todo creator é influenciador. Sim, total. Tem muito creator que tem zero audiência, mas ele faz um conteúdo foda e as marcas querem contratar ele porque querem só aquele conteúdo, não querem que ele poste. Que é só usar o conteúdo dele no Instagram da marca. Ou usar uma performance. E tem muita gente que consegue ser influenciador e creator ao mesmo tempo, que é o ideal. Isso é e tem gente que é só influenciador. Que é, você falou, uma celebridade que influencia, porque tem uma audiência muito grande, mas ela não cria. Eu vejo o influenciador e o creator como duas coisas diferentes. Eu acho que existem essas duas personas dentro da categoria e que, de fato, pra você, o que brilha os olhos são os creators. Total. E que eu acho que é o futuro mesmo. E quem quebrou essa bolha, quem rompeu com tudo isso pra mim foi o TikTok, que é a plataforma, assim, que eu amo. Eu também amo. E que eu vejo que é nela que a gente tem que se inspirar pro futuro, né? Porque o TikTok, ele tem ali como DNA o entretenimento. Total. Então, ele não fala que é uma rede social, ele fala que é uma rede de entretenimento. Então, se você não tiver ali pra se entreter e divertir as outras pessoas, porque é sobre isso, é como eu prendo a atenção das pessoas de um jeito divertido, descolado. É como você segura o tempo daquela pessoa. E de um jeito autêntico, de um jeito sem muita produção, criativo e do seu jeito. Então, quando eu vejo isso, ele rompendo essa plasticidade, essa estética que tem o Instagram, porque isso acaba gerando filtros em relação à realidade. Total. E o TikTok, ele tira todos esses filtros e fala, olha, o conteúdo que engaja... ele quebra a plasticidade. Ele quebra. Por isso que eu acho genial, porque a gente para de querer mostrar, querer parecer algo para ser. E aí, pra mim, o ser é muito mais forte. Só engaja quando é. Quando você quer parecer, o vídeo flopa. Então. Só engaja quando é. Eu tenho duas perguntas para finalizar. Uma, qual que é a tendência do mercado de conteúdo para os próximos anos? Na tua cabeça. Essa pergunta é difícil, mas eu me arrisco a dizer que o marketing de influência, ele vai ditar muito sobre o conteúdo. Por quê? Porque conteúdo, como eu falei, ele tem como pilares a realidade, os fatos, a cultura, as pessoas. Então, se eu não tiver pessoas se conectando com pessoas,
eu não tenho E nada. só dá pra conectar quando é real. Pois Porque é é. o que a gente falou. Não adianta mais ter só o diretor de conteúdo pensando. Você precisa estar lá com outras pessoas para poder tirar a plasticidade e gerar uma conexão. E qual a importância do regionalismo dentro do marketing, na tua opinião? Ele é imprescindível. Ele é imprescindível porque a gente, principalmente quando trata-se de alguns mercados, quando eu falo de varejo, se eu não tiver o regionalismo, tchau, esquece. Porque é de fato ali onde eu vou converter e o varejo tem essa demanda. Ele precisa. Né? Não dá para ficar vivendo de awareness, né? Existem mercados que o processo da jornada ele é um pouco mais longo. Se eu tô falando de compras um pouco mais complexas, né? De tickets mais altos, aí beleza, eu posso de repente trabalhar, né? Sem tanto regionalismo porque eu quero uma coisa mais massificada. Mas se eu tô falando, né? Eu quero falar com comunidades, eu quero engajar certos ciclos, né, certos núcleos, eu vou precisar do regionalismo. Não tem jeito. É por isso que a gente se conectou. Sim. A gente tá aqui por causa do regionalismo. Total. Foi o nosso elo de conexão. Então, como é que eu não vou apostar que o regionalismo é imprescindível se ele conecta as pessoas? Então, se a marca não porque tiver... ele gera identificação. Se a marca ela não vestir essa camisa em determinados momentos da sua jornada, ela vai ficar falando pra parede. Então não dá mais pra gente... Ou pra cluster, mas a gente tá falando de um país continental. Se a gente desperdiçar esse dinheiro, né? Eu vou falar de dinheiro porque para as marcas é o que importa, né? Claro. Cara, é dinheiro jogado fora. Se eu chegar, eu preciso de fato encontrar discursos reais dentro de uma realidade própria, proprietária. Cara, e quando eu falo de regionalismo, eu tô trazendo o que você falou, de identificação de pessoas, de realidades, de contextos, de sotaques. Cara, isso é tão poderoso. E é o que mais conecta as pessoas hoje. É o elo de conexão. É muito louco porque assim, quando a gente se conheceu... e tu veio falar comigo, e aí tu falou que era do Ceará, mas até então, né, fica frio. Mas no nosso primeiro encontro, que eu falo, cara, tô em casa. Tô em casa, entendeu? Essa é a sensação. Aí você fala que eu vou... Não sei nem quem, mas já falei que eu tinha acabado meu namoro, meu cachorro. Menino, abri a minha vida todinha, não foi? Mas é porque também a gente... Mas além de tudo, a gente se conectou mesmo. A nossa energia bateu. E a gente falou, não, eu te conheço há 500 anos. Eu acho que eu acho que eu nasci te conhecendo. Eu passaria horas conversando com você, mas eu vou ter que encerrar. Maravilhoso. Foi muito gostoso esse papo. Foi perfeito. Foi um aprendizado. Eu vim falar de marketing, e eu ouvi sobre pessoas. Que massa. Sobre como lidar com as pessoas, como entender as pessoas, Cara, a gente tem que ser humano. Isso e o que é ser humano? Eu tava aprendendo hoje no workshop. Cara, é a gente ter sentimento, emoção. É isso aí. E sem precisar ficar fingindo, ficar... E que a gente nunca perca isso. Fazendo Que a gente possa tipo. estar aqui falando para uma audiência a ser mais assim, inspirar as pessoas. Isso. Obrigado. Obrigada a você. Amei muito. E obrigado você que ficou até aqui. Eu amei. Me segue no Instagram, Vinícius Machado. Maiara Sauer. Eu ia falar Mai Sauer. Maiara Sauer. E Influência com Sotaque. Muito obrigado e até a próxima.